Já foram tantos lançamentos da Motorola este ano que o Moto G8 Plus, o carro-chefe da empresa aqui no Brasil, parece ter um lançamento distante. Enquanto isso, a LG vai num ritmo mais devagar e recentemente renovou a sua linha de aparelhos mais simples com 3 celulares. O K51S foi um desses lançamentos e agora tanto esse quanto o Motorola estão sendo vendidos por preços bem similares. Então aí você quer saber, o mais antigo e completo ou o mais novo e simples? Acompanhe aqui agora então esse comparativo no tudocelular.com. As duas fabricantes mudaram o visual dos aparelhos apresentados aqui em relação à geração anterior. O Moto G8 Plus não tem mais aquelas câmeras arrumadas dentro de um círculo e passa a ter um módulo alinhado verticalmente em um canto, como muitos outros modelos disponíveis no mercado. O K51S é igual ao K61 e ao K41S, mas se diferencia um pouco de outros celulares por ter as câmeras traseiras alinhadas horizontalmente no centro. O sensor biométrico de ambos fica nessa mesma região, centralizado e tem boa rapidez e precisão. O corpo deles é esperadamente em plástico brilhante com cantos arredondados. Enquanto a Motorola aposta em um degradê bem visível, a LG opta por um brilho metalizado. Com tela maior, o K51S é mais pesado e tem maiores medidas, exceto na espessura, que é maior no Moto G8 Plus porque ele tem módulos de câmera mais saltados. Tendo uma moldura também em plástico nos dois, o LG traz um reforço com a certificação militar, supostamente aguentando mais quedas e temperaturas diferentes. Já o Motorola conta com a proteção contra respingos d'água que está presente em grande parte da sua linha. O notch é resolvido em U no Moto G8 Plus e em um furo no canto esquerdo no K51S. Os dois trazem case de silicone na caixa e são dual SIM, mas enquanto o slot para o segundo SIM do Moto G8 Plus é dividido com o microSD, o K51S traz um espaço exclusivo para todos. O acabamento do G8 Plus também é bom, mas o K51S leva por ter melhores detalhes. Tanto o Motorola quanto o LG possuem uma tela com tecnologia IPS, mas o display do Moto G8 Plus se destaca por ter definição Full HD Plus contra HD Plus no K51S. Os PPIs deste último caem ainda mais por ele ter uma tela maior de 6.55 polegadas ante 6.3 polegadas do rival. O aproveitamento tela-corpo é bem superior no Moto G8 Plus, que embora ainda tenha um queixo grande, tem bordas menores em relação ao K51S. As coisas se agravam quando a gente vê que a tela da LG tem pouco brilho e baixo contraste, além de cores mais lavadas. O pouco brilho também é um problema que acontece com o G8 Plus, mas ele se sai melhor que o K51S. Então no final, o ponto é do Moto G8 Plus. Aqui o Moto G8 Plus já sai na frente por oferecer som estéreo, uma coisa difícil de ver nessa faixa de preço. Junto da presença da tecnologia Dolby Atmos, a potência é muito boa, assim como a qualidade entregue. No K51S, o único alto-falante entrega uma potência razoável de som e tem um grande foco nos agudos, o que acaba atrapalhando ele para músicas. Os fones são bem básicos e, embora haja um suporte ao DTS-X Surround, não faz muita diferença com esses fones que vem na caixa. Os fones do celular da Motorola eles são simples, mas são confortáveis e entregam um bom som, então é mais um ponto reverberante para o Moto G8 Plus. 2 Androids e 2 dilemas. Se a LG já é ruim com seu calendário de atualizações, a Motorola já está começando a ratear com tantos lançamentos em pouco tempo. Entretanto, ao menos por aqui, esta última se sai melhor, porque o seu aparelho já chega com Android 9 Pie, mas já foi atualizado para o Android 10. A LG é bagunçada e, embora o K51S seja bem mais recente, ele veio também com Android 9 Pie e não tem qualquer previsão de atualização. Nenhum dos dois deve passar do Android 10. Na interface, enquanto o LG traz muitas modificações e funções, o Motorola traz um visual mais limpo, com funções pontuais e acertadas. Para as conexões, o Wi-Fi do Moto G8 Plus é Dual Band AC, que é melhor do que o que é apenas N do K51S, e os dois contam com Bluetooth 5.0, GPS, que é mais completo no G8 Plus, e rádio FM. O Motorola tem alguns sensores a mais e nenhum deles conta com NFC. Por fim, o ponto acaba ficando com o Moto G8 Plus. No hardware, nós temos Qualcomm Snapdragon 665 com 4 GB de RAM para o Moto G8 Plus e um MediaTek Helio P35 com 3 GB no K51S. E isso nos leva exatamente aos resultados em que você está pensando. Em benchmarks, o Motorola performa 84% melhor do que o seu concorrente. E nos testes padronizados de abertura de apps que nós realizamos, nenhum dos dois vai ser um primor em velocidade, com o G8 Plus sendo inclusive mais lento do que o G7 Plus, mas a Motorola ainda se sai 12% melhor. O P35 já é um processador bem antigo. Estranhamente, o K51S consegue reabrir apps em uma velocidade maior, mesmo tendo menos RAM. Os jogos seguem os números, e enquanto o LG trava em jogos como Asphalt 9 e tropeça em outros, o G8 Plus consegue rodar sem problemas até mesmo títulos como COD Mobile.
um ponto óbvio para o Moto G8 Plus. Começamos supostamente empatados na bateria, né, já que os dois vêm com 4.000 mAh. Porém, com tantas características diferentes entre eles, os resultados também acabam sendo diversos. Chegando a quase 20 horas e meia, o Moto G8 Plus rende 3 horas a mais do que seu concorrente. A diferença diminui aí no tempo de tela, mas o Motorola ainda é melhor. Na recarga, os dois levam exatamente o mesmo tempo para chegar aos 100%, 2 horas e 6 minutos. Isso é estranho, né? Uma vez que o G8 Plus traz um carregador de 18 watts na caixa contra um de 10 watts da LG, e o ponto acaba ficando com o Moto G8 Plus. Lançado no ano passado, o G8 Plus não chegou com a obrigação de oferecer 4 câmeras, né, como é o caso do K51S. Então qual é o conjunto que a gente tem aqui? Temos um Moto G8 Plus com uma wide principal de 48 megapixels, abertura 1.7, PDAF e foco automático a laser, uma outra wide de 16 megapixels exclusiva para vídeos, sensor de profundidade de 5 megapixels. Já no K51S, temos uma wide principal de 32 megapixels com abertura 1.8 PDAF, ultra wide de 5 megapixels, uma macro de 2 megapixels e um sensor de profundidade de 2 megapixels. As contradições aqui são interessantes. O conjunto do K51S ele é mais versátil, porque ele tem mais câmeras e a ultra-wide dele também tira fotos, já que a da Motorola só serve para fazer vídeos. Ainda assim, o chip da MediaTek não sabe aproveitar o que lhe é oferecido, e é por isso que ele traz fotos piores que as do concorrente. No Moto G8 Plus, o sensor principal performa melhor e tem imagens mais coloridas e nítidas, principalmente durante o dia. À noite ele também leva vantagem por oferecer o modo Night Vision, que captura mais imagens no escuro. No restante, o K51S leva uma vantagem por não ter concorrência, né? Embora a sua ultra-wide também perca em texturas em relação ao sensor principal e é praticamente inútil à noite. Mas ainda assim é um sensor que resiste. E o mesmo vale para a lente macro, que apesar de ter foco fixo, traz essa possibilidade. Porém, no que importa, o Moto G8 Plus se sai melhor e leva o ponto. Nos vídeos, o Moto G8 Plus tem uma clara vantagem, uma vez que é o único que grava em 4K, mesmo que em apenas 30 fps. Além disso, a sua ultra-wide, como eu falei, permite gravar apenas vídeos, só que na horizontal, mesmo segurando o aparelho na vertical, sendo a sua câmera de ação. Ele é ajudado por uma estabilização eletrônica e foco a laser. A qualidade de áudio é boa e o microfone não capta tanto barulho do vento. No K51S o áudio também é bom e não fica abafado, e a qualidade dos vídeos dele é até bacana, mas não é um 4K com estabilização. Outro ponto para o Moto G8 Plus. Nas selfies, o G8 Plus tem um sensor de 25 megapixels contra um de 13 megapixels no K51S. As duas gravam em Full HD, mas a da Motorola ainda consegue fazer vídeos em câmera lenta a 120 fps e tem o HDR. Para fotos, a Motorola tem mais nitidez e cores menos lavadas e o modo retrato é mais suave. As capturas da LG são boas para a categoria desse aparelho, mas o seu modo retrato tem muitas falhas. Em selfies noturnas é até possível dizer que o aparelho da LG se sai melhor, mas ainda assim, esse ponto também é da melhor nitidez e detalhes do Moto G8 Plus. Em patamares um pouco diferentes, esses dois smartphones estão juntos nesse comparativo por estarem com um preço médio similar de R$ 1.350. Porém, em seus respectivos lançamentos, o G8 Plus chegou por R$ 1.900, bem mais caro que os R$ 1.500 do K51S. Ainda assim, como eu falei, por eles estarem praticamente com o mesmo preço e levando em consideração ainda as atualizações de sistema e a pontuação geral desse comparativo, o Moto G8 Plus com certeza é um custo-benefício melhor nessa briga. Os dois ainda devem ter umas quedas de preço, especialmente até a Black Friday, mas provavelmente o K51S ainda vai ter uma baixa maior de preço por ser mais simples e ser mais recente. Nós temos então aqui um último ponto para o Moto G8 Plus. Em um dos placares mais discrepantes que eu já fiz aqui no Tudo Celular, fica clara qual deve ser a sua escolha. É certo que o Moto G8 Plus não é um smartphone muito recente e ele deve ser substituído aí por um Moto G9 Plus muito em breve, mas se beneficia aqui do preço baixo por ter justamente sido lançado há mais tempo. O K51S ainda é meio que um relativo lançamento e acaba sendo muito mais simples que o Motorola. As coisas se agravam por ele ainda ter vindo com o Android 9 Pie e não ter previsão de atualização, e nem mesmo as câmeras extras com mais possibilidades ajudam muito aqui e fizeram ele conseguir pontos. Até podem existir opções melhores nessa faixa de preço, mas se a sua dúvida é entre esses dois smartphones, o Motorola G8 Plus é a melhor compra. E você? Acha que o K51S foi injustiçado? Concorda com esse único ponto que ele levou? Deixe seus comentários aqui embaixo. E se você quiser conferir ofertas para esses celulares, a gente deixou aqui embaixo também links para nossa ferramenta de preços. Eu fico por aqui e até a próxima!